Aí, agora sim. Podia falar em português, né? Ó, vamos lá. Qual que é a importância histórica e os principais ensinamentos da Comuna? Quem quer ir lá? A importância Acho que histórica, eu entendo que, apesar dos reformistas falar, né, que a classe trabalhadora não tem capacidade, os stalinistas, né, prova aí que a classe trabalhadora ela tem capacidade, né, de autogovernar. Tanto é que em 72 dias teve vários avanços aí. O ensinamento é que através da história e da luta dos trabalhadores, né, não só em Paris, em todo mundo, você vai pegando esses exemplos, né, para você, no próximo período aí, né, na luta de classes, você vai vendo os acertos, vendo os erros e tentando acertar aí a política, né, para ter a vitória final da classe operária, né? Então, e que a importância histórica que eu coloco nas lutas sempre tenha os traidores também, né? No caso aí, na Comuna de Paris deve ter, apesar, na Revolução Russa, o traidor foi o Stalin, na Revolução Cubana, né? Sempre tem os traidores. E aqui também no Brasil, na luta de classes, né? Mas a gente, mesmo com traição, né? A gente entende que a classe operária, ela tem a capacidade, né, assim, como dizia o camarada Didi, né? Ele falava o seguinte: eu não tenho certeza que o socialismo vai ser implantado, né, no Brasil e no mundo. Mas eu tenho certeza que nós temos uma pequena chance e é a única saída de salvar a humanidade aí, né? Salvar o planeta Terra seria esse governo operário. Nós não temos outra saída. Mostra, né, que não é fácil, né? Teve a derrota aí na Comuna de Paris, depois teve a derrota com a entrada do Stalin, né? Todas as revoluções aí, né, em Cuba, a própria China, mas mostra a história aí que o ato heróico, né, tanto das mulheres, dos homens, e que a gente tem essa esperança, né, que através da organização da classe você pode libertar a humanidade aí, né, assim, do apocalipse, né, no caso da destruição do planeta. Hoje está mais vivo do que nunca, né, a Comuna de Paris, Lenin, Marx, Engels, Trotsky, Nauel Moreno, Rosa Luxemburgo, né, Frida, todos os lutadores, mesmo igual Che Guevara também, que ele era, apesar de ser um cara que não era da linha trotskista, né, vários lutadores aí, a morte deles não foi em vão, né? Então, cada morte, que vinguemos a morte aí dos nossos irmãos da Comuna de Paris, da Revolução Russa, todas as revoluções, que vingamos a morte deles, né? E construímos a revolução no Brasil e no mundo. Você vai querer falar, Chico? Você tinha aberto o microfone? Tamara. Eu destaco as lições, né, da Comuna de Paris, o que ela ensinou como método de luta, né? E aí tem o texto do Trotsky, que ele fala aqui que uma das questões importantes é que ela ensinou a importância da direção de um partido. Só que aí ele vai falar, né, que isso é o que faltou, na verdade, né? Aos lutadores não faltou heroísmo, o que faltou é clareza do método e uma organização dirigente centralizada, e por isso que eles foram derrotados. Então, também as falhas da Comuna de Paris ensinaram sobre método de luta, eu diria isso. Por um lado, ensinou a importância da auto-organização, das milícias, das barricadas, né, alguns métodos possíveis. Por outro lado, ensinou também que o espontaneísmo
ele muitas vezes não funciona. Quer dizer, não funciona, na verdade. Alguém mais? Vai lá, João. Então, eu acredito que ali o que é a lição que fica é que o proletariado ele pode fazer a revolução, né? Ele consegue, desde que existe disposição para a luta, né? Para fazer esse enfrentamento. Mas isso tem que ser feito de uma forma organizada, né? Primeiramente, você precisa ter ter um partido que seja centralizado, porque no caso da Comuna me pareceu que não havia isso, né? Existia frações, divisões, sei lá como chamar, dentro do movimento ali, e não existia essa direção que pudesse fazer a leitura do que estava acontecendo de uma forma marxista, principalmente, e científica, para fazer a leitura que teria que ser feita para desenvolver as ações que pudessem fazer com que a comuna tivesse tido êxito, né? Não fosse derrotada no final. Acho que os camaradas tocaram em vários pontos aí. Então, a primeira lição aí é que a burguesia não vai se deter diante de nada para defender a sua dominação de classe. Para isso eles mentem, eles traem, eles massacram, matam, aniquilam. Eles eram inimigos, a burguesia prussiana e a burguesia francesa. Mas para massacrar o inimigo, estamos tudo junto aí, né? Uma parcela que se dizia democrata, né? Os democratas hoje, amanhã eles fuzilam. O mesmo vale para os reformistas, né? Então, a burguesia não vai se deter diante de nada. E a gente tem que saber isso justamente para a gente saber se organizar a partir da autodefesa, a partir de tudo para a gente atuar aí na defesa da nossa classe, né? Uma outra coisa que é a necessidade mostra aí a necessidade de uma organização independente do proletariado, né, que não existia até então, né? A necessidade de um partido revolucionário. A Tamara tocou nesse ponto, né? Até a citação que ela fala vai aparecer aqui depois, né? Do Trotsky. E em quarto lugar, que a comuna, uma grande lição que ela deixa é que ela supera o mito da incapacidade subjetiva dos trabalhadores, né? Que como os trabalhadores eles não conseguem governar, né? O exemplo da comuna deixa evidente que os trabalhadores podem governar e eles governaram. Eles não só podem como fizeram. Só que esse governo dos trabalhadores não se assemelha a um governo da burguesia, né? E a sua lógica de existência é exatamente a transformação total da lógica e organização de um governo da burguesia. Aquele governo que a gente tem hoje, ele vai ser totalmente modificado e vai ser muito mais eficaz. E a Comuna demonstra que é possível e foi feito, sabe? Mesmo com todas as limitações. O que abre a possibilidade depois da Revolução Russa, que aprofunda ainda mais essas modificações e que transforma ainda mais a realidade para uma realidade dos trabalhadores, né? E a questão do partido, né? Necessidade de um partido revolucionário, que é a citação que a Tamara leu, né? Aos lutadores de 71 não lhe faltaram heroísmo, o que faltou era uma clareza do método e da organização, e de uma organização dirigente que o centralizava, por isso que eles foram derrotados. Tanto é que até dos erros que é colocado, apesar de não ser uma organização política, mas era o que organizava politicamente, né, foi ter dissolvido cedo demais o Comitê Central da Guarda Nacional, né, porque não tinha um organismo dirigente que centralizasse, né. Não era um partido revolucionário, mas a própria falta desse organismo fez também fracassar aí a comuna, né. Então se demonstra a necessidade urgente e que com a Revolução Russa a gente vê a importância desse partido na prática, né. Uma coisa interessante, né, a Internacional, que
que a gente conhece até hoje. É o hino internacionalista. A letra da canção foi escrita em francês em 1871 por Eugène Potier, que havia sido um dos membros da Comuna. Em 1888, Pierre de Guetter transformou o poema em música, e desde então foi traduzida para inúmeros idiomas. A canção é tradicionalmente cantada com um punho fechado no ar, que é a internacional que a gente conhece, ela vem também da Comuna de Paris, né? Aí aqui está a letra da internacional. E aí, para finalizando, né? Isso é um chamado ao estudo marxista. O Manifesto Comunista ele mostrou ao operário o papel de construtor da riqueza capitalista e o sujeito histórico da Revolução Socialista. Então, o Manifesto ele teve esse papel fundamental de ver que a riqueza capitalista ela surge do trabalhador. O sujeito histórico da Revolução também é esse trabalhador, também é esse operário. Já a Comuna de Paris ela mostrou ao mundo que os operários podem construir o seu poder, mas mostrou também a necessidade de uma organização para consolidar esse poder, que é o Partido Revolucionário. Entender o significado do manifesto, a sua relação com a comuna e a questão do Estado e da ditadura revolucionária do proletariado é a tarefa urgente das operárias e dos operários e de todos os militantes, né, do PSTU. Então, em nome de todos os comunardes, aos livros, né? Porque a gente precisa muito se focar aí na teoria para fundamentar a nossa ação, né? E aí aqui a gente termina com algumas indicações, né, de filmes, que é esse La Comuna de Paris, 1871. Esse aqui tem no YouTube. Eu tenho o link dele, só que o filme tem quase 5 horas. Mas eu nunca assisti, mas eu dei uma olhada, tem no YouTube e ele tem Passa quase... para nós o link. Ele tem quase 5 horas. Eu vou mandar depois aqui. É só ir vendo aos pouquinhos. Filme bom é assim mesmo, é 5 horas, 6, 7 horas. Aí tem aqui o Marx e Engels comentando, né, sobre a Comuna. Um filme aqui sobre a Louise Michel, né, que é aquela anarquista, né, que foi muito importante durante a Comuna. E algumas indicações de bibliografia, né, que é a Guerra Civil na França do Marx, a História da Comuna de Paris, da Lisa Garay, né, que foi citado, né, durante os slides, Em Memória da Comuna, do Lenin, A Comuna de Paris e as Tarefas da Ditadura Democrática, do Lenin, A Participação das Mulheres na Comuna de Paris, da Andrea Datri, Comuna de Paris, segundo Luiz Michel, Samantha Coalhado Mendes, As Lições da Comuna de Paris, do Trotsky. Isso aqui, na verdade, é um texto que geralmente ele tá em outros livros, né? Eu não sei se tem uma obra específica falando disso, mas geralmente é um que está incorporado em outros livros. E a Comuna de Paris, precursora da Comuna de Petrogrado, que é do Francesco Ricci, que é um camarada nosso do partido italiano, que é do PEDAC, que é o Partido de Alternativa Comunista, que é o mesmo que escreveu esse livro aqui da atualidade do partido do tipo bolchevique, que é uma obra bem interessante também. E é isso, gente. A ideia hoje à tarde era a gente discutir isso. Se ficou alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, e aí a gente volta daqui 15 dias para discutir o Estado e Revolução, que é um desdobramento, né, desse pensamento aí do Marx, que é baseado nessa obra aqui do Lenin, né, o Estado e Revolução. Fio, achei bem bacana a aula, parabéns aí, a discussão bem interessante. Manda para nós já o da Revolução Russa. Vou mandar já para não esquecer. Os slides e o texto. Senão também eu procuro lá na página. Mas... Não, manda já, porque eu tô com ela aberta aqui. Já vou. Assim que finalizar aqui, eu já mando. Beleza, obrigada. Então, eu quero parabenizar o camarada Fio. Eu gostei aí, né? A participação também da camarada Tamara, a Vanessa, a Thalia, o camarada João, a Gi. E a próxima, tentar trazer mais pessoas, né? Acho que faltou aí a Paty, né? O Lucas e o de Cascavel, né? O Arthur. Foram 3 só, né? Então, na próxima, a gente tentar ampliar aí. E na próxima a gente vai tentar fazer
híbrido. Vamos ver se vai dar certo, mas vamos tentar. Vocês falaram da Internacional Comunista, eu adoro a Internacional Comunista, mas agora, 18h30, eu vou torcer contra o Internacional, que meu timão, o Coringão, vai jogar. E o Internacional do Rio Grande do Sul. Parabéns aí, muito Qual é bom o mesmo. time? É Internacional e Corinthians que vai jogar agora, 18h30.